Batida. Ônibus da Útil colide em caminhão em Petrópolis. Furado na bala. Vila Real e Gontijo no tiroteio. Fim da linha. Andorinha intercepta clandestino no MS. A voz do povo. Real Maia deixa passageiros na mão. Bate coração. 28 horas na espera do Eucatur. Ônibus despenca de ribanceira de 8 metros no Paraná. Gardênia vai explodir assim na pista. Vai, Batata! Vai, Batata! Última parada. Pavunense no tiroteio. Batata, herói do povo. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Um ônibus da Útil e um caminhão colidiram no quilômetro 87 da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra o trecho atenderam a ocorrência. Até o momento não há informações de vítimas. Segundo nota da Útil, nenhum passageiro apresentou ferimentos graves. Cerca de 6 pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Teresa de Petrópolis. Outros passageiros tiveram apenas escoriações leves. O coletivo seguia de Belo Horizonte para Niterói. Em Barra do Piraí, um ônibus urbano da cidade bateu contra um comércio na rua José Iago de Castro Valério. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Casa de Caridade Santa Rita. O motorista havia perdido o controle da direção e acabou atingindo a fachada da loja, que felizmente na hora estava fechada. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Na capital, um motorista de ônibus da Fábios passou mal e perdeu o controle do coletivo na rua Lírio Maurício Fonseca, zona norte da cidade. O coletivo operava na linha 494, Duque de Caxias, Pilares. Segundo informações dos passageiros, o motorista passou mal e desmaiou, não podendo assim exercer o controle do coletivo. O ônibus só parou após colidir com a estação de trem Parada de Lucas. 2 vítimas em estado grave foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Não há informações do estado de saúde do motorista. O Rio de Janeiro segue sendo mais uma vez protagonista de uma triste cena e de uma triste realidade. Um ônibus da aviação pavunense simplesmente atravessou um tiroteio em Vigário Geral. O caso aconteceu na última quarta e foi gravado por uma passageira. As imagens são chocantes. Policiais da PM do Rio realizavam uma operação que resultou em 3 bandidos baleados. O motorista do ônibus, conhecido como Batata, ao ver os tiros, acelera o coletivo e passa pelos disparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O coletivo operava na linha 342, Jardim América Castelo. Olha, a gente tem que reverenciar esse motorista. Foi muito corajoso em passar num lugar como esse e merece sim aplausos pela bravura. E tudo isso para no final do mês ganhar um salário mínimo. Motorista merece ser muito mais valorizado, não só no Rio, no Brasil como um todo. Veja aí o vídeo. Trem parado. Batata voada. Caminhão parado. Vai, Batata! Vai, Batata! Vai, Batata! Vem com quem, Batata? Vai, Batata! Vai, Batata! Ai, vai, meu Deus! Vai, Batata! Dá uma dele! Meu Deus! Meu Deus! Vai, Batata! Vai!
Meu Deus! Tá tudo bem, Batata? Respira, Batata. Eu tenho que passar. Teve mais tiroteio no Rio. Um ônibus da aviação Vila Real foi furado na bala por traficantes na Avenida Brasil. Bandidos trocaram tiros com a PM. Várias pessoas foram baleadas e o ônibus da Vila Real ficou no meio desse confronto. Nesse mesmo tiroteio, um arrastão também foi feito, ali na Brasil, e um ônibus da Gontijo foi alvo dos bandidos. Um homem morreu atropelado por um ônibus da Andorinha na rodovia Presidente Castelo Branco, na altura do município de Cesário Lange, no interior de São Paulo. O ônibus da empresa seguia de Rosana para Santo André. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Entre Franco da Rocha e Cajamar, um ônibus articulado da Rápido Luxo Campinas foi destruído por um incêndio. O fogo começou no entroncamento entre a SP-332 e a SP-354. Não há informações de como o fogo começou e se há feridos. A Rápido Luxo Campinas, em nota, disse que abriu um procedimento interno para investigar as causas do ocorrido e descobrir o que teria ocasionado esse incêndio. Em Campinas, uma colisão entre um ônibus do Expresso Fênix e um caminhão deixou 15 pessoas feridas na rodovia Dom Pedro. A concessionária que administra o trecho e os bombeiros atenderam a ocorrência. O coletivo saiu de Bragança Paulista e seguia para Campinas, com 40 pessoas a bordo. Em Mogi das Cruzes, 2 ônibus da linha C-207, Terminal Central Park Olímpico, foram destruídos pelo fogo. Quem estava a bordo dos coletivos foi rendido por marginais, que ordenaram que todos descessem. Em seguida, eles atearam fogo e o ato de vandalismo foi feito. Na capital, um micro-ônibus da Transunião ficou destruído, depois de pegar fogo dentro de um pátio da empresa na região do Itaim Paulista. 4 equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas. A hipótese que circula é de que uma pane elétrica provocou as chamas. As causas estão sendo investigadas. Motoristas que estavam por perto conseguiram afastar outros coletivos para que o fogo não se espalhasse. No Capão Redondo, um homem de 41 anos foi atropelado por um ônibus urbano na rua Agnus. Ele foi levado para o pronto-socorro do Mboimirim. Ainda em São Paulo, olha só essa. É pra acabar, né? Um motorista doidão pensou que estava lá no filme Velozes e Furiosos e achou que as ruas da capital paulista eram o autódromo de Interlagos. Só que não, né? Ele seguia correndo pela cidade, furando o sinal e não respeitando uma sinalização sequer. Nesse fura-fura de sinal, esse carro foi surpreendido por um ônibus da Mob Brasil, que andava, claro, em baixa velocidade. O resultado não seria outro: uma colisão. O carro ficou um bagaço, já o ônibus, danos somente no para-choque. O motorista que dirigiu o carro ficou ferido, mas não corre risco de vida. O coletivo vinha do aeroporto de Congonhas para o centro. Alguns passageiros ficaram feridos, sem gravidade. O motorista até tentou frear, mas infelizmente não foi possível. Até porque, né, ele foi pego de surpresa com esse maluco aí que estava correndo pela avenida. Em São Paulo é assim, caiu uma gotinha, a cidade alaga. E agora no verão, o que não faltam são chuvas fortes nos fins de tarde. Olha só essas imagens. Embarques e desembarques de ônibus em terminais e pontos foram afetados esta semana. Situação difícil. As regiões do Aricanduva, Cidade Tiradentes, Sapopemba, Moca, Penha, Vila Prudente, Centro, Grajaú e Santo Amaro foram as mais afetadas pelas chuvas nesta última semana. Um ônibus foi totalmente consumido pelo fogo na BR-365, na região da zona rural de Salinas, em Minas Gerais. O coletivo transportava 40 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo saiu de Alagoas e seguia para o Paraná. O condutor informou que uma possível falha mecânica teria resultado no incêndio. Mesmo com o uso de extintores, não foi possível combater o fogo. Os passageiros conseguiram descer em segurança e salvar suas bagagens. A PRF e os bombeiros foram acionados. Em Pará de Minas, 2 ônibus da Turi Transportes bateram de frente.
8 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. As causas estão sendo investigadas. Na Bahia, um idoso de 72 anos, identificado como Manuel Meira, faleceu enquanto andava de bicicleta em Eunápolis. O senhorzinho estava andando de bicicleta quando foi atingido na lateral por uma moto. E quem dirigia essa moto, que sem dúvidas é um covarde, fugiu do local. Em seguida, esse senhor se desequilibrou e foi atingido por um ônibus da aviação eunapolitana, que vinha logo atrás. O motorista até tentou frear, mas infelizmente a colisão foi inevitável. O motorista ficou no local até a chegada do socorro. Manuel infelizmente faleceu no local. Seguimos na Bahia. Um ônibus da Rota Transportes bateu contra um carro na BR-101 em São José do Sul. 4 pessoas vieram a falecer. O ônibus seguia de Ilhéus para Porto Seguro, quando foi surpreendido pelo carro, que vinha na direção oposta e perdeu o controle após fazer uma curva. Os veículos colidiram de frente. O carro ficou destruído. A PRF confirmou que as vítimas estavam no carro, sendo um homem, uma mulher e 2 crianças, todos da mesma família. No ônibus, ninguém se feriu. Em Itabuna, um homem foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus que seguia a viagem entre Salvador e Porto Seguro, na BR-101. A PRF agiu no caso, depois do motorista do coletivo parar o ônibus em uma das bases da corporação na rodovia. Vale sempre lembrar, viu, gente? Em casos como esse, a denúncia sempre é muito importante. Em Goiás, um ônibus da Mota saiu da pista e tombou na BR-060, em Chapadão do Céu, deixando 9 pessoas feridas. O veículo seguia de Goiânia para Campo Grande. 50 pessoas estavam a bordo. O SAMU e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A Mota disse por meio de nota que lamenta o ocorrido, colabora com as autoridades e que presta a assistência necessária aos clientes. No Mato Grosso do Sul, um ônibus rodoviário tombou na BR-262 em Corumbá. Ninguém ficou ferido. O motorista de 59 anos teve apenas algumas escoriações. Segundo os bombeiros, o ônibus seguia de Corumbá para São Paulo, sem passageiros. Também em Corumbá, um outro acidente na 262, neste caso, envolvendo 2 ônibus, deixou 4 pessoas feridas. A colisão aconteceu sobre a ponte do Rio Portugal. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Um dos coletivos atingiu a lateral do outro. No acidente foram envolvidos um ônibus da Andorinha e, possivelmente, um ônibus clandestino, que estava com os faróis apagados. No Mato Grosso, um ônibus da Eucatur pegou fogo na BR-364 em Cuiabá. O veículo seguia de Curitiba para Porto Velho. Segundo testemunhas, as chamas começaram às 4 horas da manhã e assustou os passageiros. Apesar do problema, todos desceram em segurança. Porém, não houve tempo de resgatar as bagagens. A PRF atendeu a ocorrência. Um outro ônibus foi providenciado para que todos pudessem seguir viagem. Aliás, falando em Eucatur, o povo tá na bronca com essa empresa. A companhia tem sido alvo de reclamações por atrasos, em especial na rodoviária de Campo Grande. Uma passageira relatou que ficou 28 horas aguardando um ônibus da empresa. Evelyn Canedo Casques, de 28 anos, seguia de Campo Grande para o casamento de sua prima em Cuiabá. Logo de início, ela já havia perdido a cerimônia. O ônibus era para ter saído na última sexta, dia 22, às 7 horas e 5 minutos da manhã, lá da rodoviária. E cadê o ônibus? Nada, nem sinal dele. Esse carro das 7h05 chegou na rodoviária, porém atrasado, e Evelyn não foi chamada pelos funcionários da Eucatur para o embarque. Ela então foi remanejada para o horário das 5h45 da tarde, e ele também não chegou. Ela só conseguiu embarcar no sábado, às 3h25 da tarde, e chegou de madrugada em Cuiabá. Complicado, né? Sacanagem aí com a moça. Diversos clientes seguem reclamando de atrasos da Eucatur e também sobre a empresa cobrar uma taxa de R$ 67 para remarcar as passagens
em caso de atrasos. Isso, sem dúvidas, é totalmente errado, um abuso. Importante ressaltar, viu, para você que é passageiro. Se a empresa atrasou mais de 1 hora, você tem direito a reembolso ou reembarque em outra empresa. Passou de 3 horas, alimentação e acomodação. E se não tiver solução, ligue na NTT ou no Procon da sua região. E não é só na Eucatur que sobram problemas. O ônibus da Real Maia atrasou mais de 20 horas no Tocantins. É mole. Um ônibus da empresa apresentou problemas mecânicos na BR-153, em Colinas do Tocantins. Se esperava por parte dos 40 passageiros a bordo que um outro ônibus fosse até o local o mais rápido possível para prosseguir viagem. O tempo passou e nada. Os passageiros ficaram às margens da estrada por mais de 20 horas. Segundo eles, a empresa não prestou nenhuma assistência. Os passageiros ainda informam que o motorista pediu para que todos entrassem dentro do ônibus e que iria estacionar o veículo em outro posto. Depois de todo esse tempo, o motorista foi obrigado a seguir viagem, mesmo com o ônibus com problema mecânico. Isso porque, se fosse depender da Real Maia, os passageiros estariam até agora lá esperando o socorro. A empresa não deu satisfação nenhuma. Os clientes afirmaram que o motorista, antes desse caos todo, seguia em alta velocidade. A Real Maia vai ser acionada judicialmente por meio de uma ação coletiva. E sobram problemas na Gardênia. Todo dia tem uma bomba nessa empresa, literalmente. Olha aí essas imagens. É a mais nova Maria Fumaça lá do sul de Minas. Segundo informações, essas imagens são da região de Pouso Alegre. Meu Jesus, hein? A manutenção da Gardênia foi de Americanas mesmo. No Paraná, um ônibus caiu de uma ribanceira de 8 metros e deixou 3 pessoas feridas em Pato Branco. O coletivo seguia na BR-280 quando saiu da pista. Segundo os bombeiros, 6 pessoas estavam a bordo, todos eles integrantes da banda Pérola do Paraná. A banda voltava de um show feito em Erval, Santa Catarina, e seguiam para Engenheiro Beltrão, no norte do estado. E por fim, no Rio Grande do Sul, um ônibus tombou no entroncamento da BR-158 com a BR-293, em Santana do Livramento. 14 pessoas ficaram feridas. O coletivo seguia de Rio Grande para Uruguaiana. As causas vão ser investigadas. Termina aqui mais uma edição do Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite e feliz ano novo!